Convido-vos a abrir as Escrituras no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou procurar ser sucinto, mas não vou deixar de fazer ênfase àquilo que nesta passagem nós lemos na Bíblia. E sabem que a Bíblia é que faz a diferença toda. Há uma grande semelhança entre a Bíblia e Jesus Cristo. Eu não sei se vocês algum dia já tinham pensado nisso. A Bíblia é chamada a Palavra de Deus. E Jesus Cristo também é chamado na Bíblia a Palavra de Deus. Curiosamente, ambos têm uma origem humana semelhante. Ambos têm duas naturezas. Jesus Cristo tem uma natureza humana e tem uma natureza divina. E a Bíblia tem também uma natureza humana e também tem uma natureza divina. Há pessoas que pensam que Jesus Cristo era um homem como outro qualquer, um mero profeta. Não era. Ele era Deus. Aliás, nós vemos as suas naturezas a funcionarem em vários episódios. Num deles, por exemplo, há uma altura em que há uma grande tempestade em que os discípulos estavam no barco com ele. E ele dormia, diz a Bíblia, na popa do barco. Deus não dorme. Jesus estava ali como um mero homem. Mas quando as ondas começaram a alterar-se e a tempestade começou a assanhar-se e os ventos se tornaram muito fortes e os discípulos começaram a temer e não conseguiram aguentar mais senão acordá-lo para que ele fizesse alguma coisa, Jesus, na sua paz e tranquilidade, levantou-se e diz a Bíblia que ele repreendeu o mar e repreendeu os ventos e tudo se acalmou. Um homem não faz isto. O Pedro, que nós falamos há pouco, era aquilo que as pessoas classicamente dizem um ateu. Vê deste rapaz a falar de Deus da forma que fala. Que Deus ouve as minhas orações, que eu tenho provas disso. Ouçam, nós não estamos a falar de coisas assim... Isto aqui não são suposições nem imaginações, são factos. Eu escolhi esta passagem para ver se vos posso ajudar alguma coisa. Dizia eu, a Bíblia é muito importante. E o que é verdade acerca da palavra escrita é verdade acerca da palavra viva. De maneira que se vocês quiserem conhecer quem é Jesus Cristo, e eu convido-vos a conhecer Jesus Cristo, vocês precisam saber quem Ele é. Só tem uma maneira de o conhecer. É pela Bíblia. Aliás, Ele um dia disse, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. É impressionante como é que eu pego em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra, é assim que começa a Bíblia, e vou por ali fora, até ao fim do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e vejo Jesus Cristo em toda ela. Ele é o tema da Bíblia. Examinai. Portanto, se vocês quiserem saber quem é Jesus Cristo, olhem para a Bíblia. E vocês vão ficar impressionados. Vão ficar impressionados com profecias de séculos antes dele vir, como é que elas se cumpriram rigorosamente ao milímetro. Vão perceber como é que os profetas disseram que ele, quando viesse, iria ser crucificado e traspassariam as mãos e os pés séculos antes dele vir, quando a crucificação ainda não tinha existido. Só os romanos a utilizaram mais tarde, depois do profeta ter falado acerca disto, e estamos a falar de vários profetas que fizeram vários anúncios. Por isso, eu sinceramente, eu recomendo-vos ler a Bíblia. Mesmo que vocês... Há pessoas que dizem, a Bíblia é um livro como outro qualquer. Ok, de facto é. Tem folhas, tem capa, tem letras. É de facto um livro como outro qualquer. Mas paremos aqui. Se formos continuar... E agora vamos comparar com os outros livros, vamos ver que afinal só é como outro qualquer nisto. Que tem folhas, tem letras e tem capa. Quanto ao conteúdo, não é um livro como outro qualquer. Converti-me
desde 1975, quantos anos são? Quase 40, não é? Certo? 39? Tinha 17 anos como o Pedro, ia fazer 18. Todos os dias leio este livro. E quanto mais o leio, mais vejo a sua grandeza. A sua divindade. Já estou como o Pedro. Acham que eu sou maluco? Acham? Todos os dias. Conhecem algum livro que alguém leia todos os dias? Por prazer. E com proveito. Conhecem algum? Eu não conheço. E eis-me aqui esta manhã a falar-vos dele. E então, porque eu quero que vocês conheçam Jesus Cristo, que é o que vocês precisam de conhecer, porque Jesus é tudo quanto nós precisamos. Jesus é a solução de Deus para o problema do homem. O homem, quer não, tem um problema, e um problema grave que o afasta de Deus. Esse problema chama-se pecado. Chamem-lhe o que quiserem. A Bíblia chama-lhe pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Houve um grande homem da Scotland Yard, em Inglaterra, Sir Robert Anderson. Grande inteligência, grande crente. Escreveu um livro cujo título é O Silêncio de Deus. O problema da humanidade é que Deus está em silêncio. E como Deus está em silêncio, toda a gente pensa que Deus está ausente ou é inexistente. Mas quero-vos dizer que o silêncio de Deus, se há silêncio que é de ouro, é o silêncio de Deus. É um silêncio de ouro. Porque a Bíblia diz que Ele vai voltar a falar. Ele já falou no passado. Ele falou aos profetas. Ele falou aos homens. Mas Ele vai voltar a falar. E a Bíblia diz que então lhes falará na sua ira. A próxima vez que Deus falar, ouçam bem, Deus vai falar aos homens na sua ira. O silêncio de Deus agora é mesmo de ouro. É a tua oportunidade para tu te reconciliares com Deus. Eu podia falar muito ao longo desta linha, não tenho tempo. João 4, versículo 43. Vamos ler uma passagem, entre tantas que a gente podia ler da Bíblia, mas vamos ler esta passagem que é muito importante. 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Jesus, entenda-se. Versículo 44. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando depois à Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. Ele foi a Caná, onde já tinha operado um milagre. O primeiro milagre que Jesus operou foi em Caná da Galileia. Transformou a água em vinho. Para quem não sabe, foi o primeiro milagre que ele realizou. E voltou a essa cidade, Caná da Galileia. E havia ali um régulo cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vir sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes depois a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Ora bem, eu peguei neste texto, entre tantos textos que a Bíblia tem. Neste caso, um texto da Palavra de Deus, é a Palavra de Deus. Se vocês quiserem conhecer Jesus, leiam a Bíblia. Então o que é que nós temos aqui? E vou resumir para vocês poderem perceber o que é que temos aqui. Porque vocês leem isto e assim de repente, e há pormenores que vos podem escapar. O que temos aqui é uma coisa muito simples. Temos aqui um régulo que vivia, como nós lemos aqui nesta passagem, em Cafarnaum.
e tinha um filho que estava à morte. Imagino eu que ele terá esgotado todas as capacidades ao seu alcance para acudir ao filho. Mas ouviu dizer que Jesus Cristo estava em Canaã. No périplo dele, ele estava a passar pela cidade de Canaã e pensou, porque Jesus era notícia naquele tempo, ele faz milagres, ele ressuscita mortos, ele cura coxos e paralíticos, dá vista aos cegos. Vou-lhe pedir ajuda. Eu vou-me deslocar a Canaã e vou-lhe pedir ajuda para salvar o meu filho. O quadro é este. Bem, se ele pensou, depressa o realizou. E foi a Canaã. Quando chegou a Canaã, encontrou Jesus, que era o que ele queria. E foi falar com ele. Nós lemos isso no versículo 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Estão a ver? E o régulo padecia de uma enfermidade espiritual que todos padecem. Chama-se incredulidade. O ser humano é tremendo, não crê. O ser humano, desde que Deus o criou, padece desta enfermidade desde o Jardim do Éden. E esta enfermidade foi um vírus injetado na humanidade por uma personagem inimiga de Deus chamada Satanás. Quando Deus criou Adão e Eva no Jardim do Éden, Satanás chegou a Eva e disse-lhe assim: foi assim que Deus disse? Ponto de interrogação. Notem, o diabo pôs no coração de Eva e na mente de Eva a dúvida. Deus tinha dito. E o diabo pergunta: foi assim que Deus disse? E conhecem o resto da história, eu não vou entrar em pormenores, no Jardim do Éden. Mas o que eu quero vos dizer é que este vírus foi injetado na humanidade desde então, e desde aí até esta parte, os homens não creem no que Deus diz. Vocês sabem, na mensagem de Jesus, leiam a vida dele, leiam os discursos dele, vejam o que ele disse, e hão de reparar que há uma tónica. Crê, crê, crê. Quem crê em mim, disse ele, tem a vida eterna. Ele fala tanto acerca do crer. Há um versículo na Bíblia que é um versículo famosíssimo, muito conhecido, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo, apesar do mundo estar perdido, apesar do mundo não querer saber de Deus, apesar do mundo ser incrédulo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer. Crer é a palavra tónica. Porque o homem, por natureza, é incrédulo. E o régulo, como qualquer ser humano que se preze, tinha as suas dúvidas. Todos nós somos assim. E então diz ele aqui: disse o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Porque ele disse-lhe assim: ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, versículo 47, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Isto é típico do ser humano. O ser humano tem que ver para crer. O ser humano, se não vir, não crê. E Jesus disse: bem-aventurados, felicíssimos, os que não veem e creem. O que é que ele queria? Jesus, eu não sei qual foi a conversa, a Bíblia só se limita ao que está aqui. Agora sou eu a imaginar. Eu ouvi dizer que tu fazes coisas fantásticas. Tu já curaste casos incríveis e já ressuscitaste mortos. O meu filho para ti é um caso simples, comparado com aquilo que tu já fizeste. Direi eu.
vem a Cafarnaum. Sabe o que é que ele pensou? Que Jesus tinha mesmo que ir lá a Cafarnaum e fazer como muitos curadores, entre aspas, dos nossos dias, falsos curadores, religiosos, que chegam lá e criam uma situação, um cenário de grande emoção e põem as mãos sobre a pessoa, de alguma forma, num gesto cénico deste tipo, e dissesse umas palavras miraculosas e o filho ficava curado. E Jesus disse: olha, eu já vos conheço. Vocês só acreditam se virem. Porquê é que eu tenho que ir lá a Cafarnaum? Mas eu preciso ir a Cafarnaum? Mas eu tenho que ir a Cafarnaum? Olha o que é que está aqui escrito. O régulo, versículo 49, diz assim: olha, estás a perder tempo. Cada minuto, cada segundo que passa, o meu filho corre perigo de vida, ele vai morrer. E ele virou-se e disse assim, disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E depois vamos assim: e o homem, que era incrédulo, creu. Mas crer em quê? Há pessoas que dizem: a fé que nos salva, a fé, mas calma lá. Quando as pessoas dizem, e até um ditado popular, diz o povo, a fé que nos salva, cuidado com esses ditados. Porque a fé, genericamente, não salva ninguém. O que salva é a fé na palavra de Deus. O ano passado, os benfiquistas, eu já disse isto algumas vezes, tinham uma grande fezada que iam ganhar tudo. E perderam tudo. A questão da fé não está em quem a possui. Está no objeto, em quem a depositamos. Ter fé em Benfica, quem diz Benfica diz outra coisa qualquer, é falível. Ter fé em Jesus faz uma grande diferença. A Bíblia diz: ele creu na palavra que Jesus lhe disse. E lemos assim a seguir: e foi-se. Depois lemos assim, 51. E descendo ele, sabe, na língua original, na língua grega, no original, a Bíblia não tem pontuação. Não sei se sabiam disso. Portanto, quando os tradutores traduziram para as línguas respectivas, e neste caso para o português, é que puseram pontos finais, vírgulas, etc. Porque no original não tem vírgulas nem pontos finais, não tem. É tudo seguido. E depois as pessoas, ao lerem, as pessoas entendidas no grego, etc., que, tentando perceber, aqui o tradutor português não foi muito feliz como vocês vão ver pelo contexto. Alguém diz assim: olha, ele está a querer forçar a Bíblia, alterar a Bíblia. Não, vocês vão ver pelo próprio contexto que o que eu estou a dizer tem razão. O versículo 51 diz assim: e, descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Não está correta esta acentuação, esta pontuação, perdão. Porquê é que não está correta? Porque ele não desceu logo. Como deve ser lido isto é assim: e, descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos. Isto foi o que aconteceu. E, descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos. Como vocês vão ver pelo contexto, o Senhor Jesus Cristo não desceu logo, o régulo não desceu logo. E porquê é que eu digo que ele não desceu logo? Porque diz a Bíblia, no versículo 52, que quando encontra os servos, que lhe saíram ao encontro, perguntou-lhes depois a que horas se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Ora, quando o filho ficou curado, foi quando Jesus disse, e depois no versículo a seguir, para confirmar isso, diz: então, pois o pai... Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse. Qual era a hora? Às 7 horas. Ontem, às 7 horas. Foi quando ele disse: o teu filho vive. Tu crês naquilo que eu digo? O teu filho vive. Ou seja, o teu filho está curado. E diz a Bíblia. E ele creu na palavra que Jesus lhe disse. E depois diz que ele foi-se. Mas ele não foi logo. Como aparentemente parece esta pontuação indicar. Ele não foi logo. Porquê que eu digo que ele não foi logo? Porque a que horas é que isto aconteceu? Ontem. Às 7 horas. 7 horas, na hora judaica, não é as nossas 7 horas. É 1 da tarde. A hora 7ª. Jesus morreu na hora 9ª. Morreu às 3 da tarde.
Na hora sexta foi quando se fez trevas à volta da cruz. E durante 3 horas o mundo esteve em volta em trevas. Até a hora nona, quando ele deu a sua vida na cruz. A hora sétima era 1 da tarde. Portanto, ele está a dizer, olha, foi à 1 da tarde, quando Jesus, eu estava a falar com ele, era 1 da tarde, era exatamente à 1 da tarde, quando ele disse, vai, o teu filho vive. A minha pergunta é, se ele disse isto à 1 da tarde, e ele saiu, e para quem tinha o filho quase a morrer, e para quem até queria que Jesus lá fosse, para ele certificar que ele facto de fazer qualquer coisa, para ele ser curado, queria ver com os olhos dele, e para quem estava com tanta avidez, certamente que saía que nem um tiro disparado para chegar lá e verificar se ele já estava mesmo curado, certo? Porque é que, saindo ele logo, pergunta, saindo ele logo à 1 da tarde, quando Jesus lhe disse aquilo, porque é que ele só chegou no dia seguinte? Vamos pensar um bocado. Cafarnaum dista cerca de 25 km de Caná. De Caná a Cafarnaum, cerca de 25 km. Uma pessoa, em 25 km, a pé, demora cerca de 4 horas, vá lá, 6 horas. Não se esqueçam que eu sou fuzileiro e fiz muitas caminhadas a pé. 1 da tarde, às 7 da noite, estava em casa. Porque é que ele só chegou no dia seguinte? Está bem, ele já era velho, já tinha bancava um bocado. Pronto, está bem, não chegou às 7, chegou às 9. Mas se nós nos lembrarmos que este homem não era um homem normal, era régulo, que significa uma autoridade local, tinha servos. Não era um indivíduo normal, tinha servos, era uma autoridade local, era uma espécie de presidente da Câmara local. Ele não fez esta viagem a pé. No mínimo, fez a cavalo ou de carruagem. O que faria com que os 25 km, naquele tempo, se fizessem em 2 horas. Foi à 1 da tarde, às 3 da tarde ele estava lá. A minha pergunta é, porquê é que ele só chegou no dia seguinte? Por isso, quando aqui diz, e saiu logo, aqui dá a ideia, da forma como está a pontuação, que ele foi logo, e no dia seguinte é que chegou lá, parece que foi uma longa viagem, mas o que temos aqui, temos que pensar nas coisas. O que temos aqui não é isso. Ele, de facto, saiu dali da presença de Jesus e foi para casa, mas não foi logo. Eu não sei o que é que ele ficou a fazer em Cafarnaum, mas há uma coisa que eu posso vos garantir. A Bíblia diz que ele creu na palavra que Jesus disse. Sabem de uma coisa? Eu também. Eu também creio na palavra que Jesus diz. Sabem porquê? Porque eu sei quem é Jesus e sei quem é e sei o que é esta palavra. Este livro não é um livro normal. Mas só quem o conhece, não é? Não é um indivíduo a mandar aí umas 3 larachas e nunca o leu, muito menos estudou. Eu estudo-a diariamente. E quando nós cremos na palavra que Jesus diz, sabem o que acontece? Descansamos. Completamente, totalmente, descansamos. E foi o que ele fez. A Bíblia diz que ele creu na palavra que Jesus disse. Uma coisa muito importante. Nós temos aqui uma grande lição, que nos é aqui subrepeticiamente passada, e que é a seguinte. Jesus mostrou àquele homem, e mostra-nos a nós hoje, que a palavra dele é tão poderosa quanto a presença dele. Ele queria que ele estivesse lá presente, lembram-se? E ele disse, basta-me uma palavra. A palavra dele era tão poderosa e tão eficaz quanto a sua presença. Ele não precisava de estar lá, ele bastava falar. E esta palavra poderosa é desta que estamos a falar, podemos descansar. Eu não sei porque a Bíblia não diz. Que ele não foi logo, não foi. Seguramente. Porque ele fazia aquela viagem rapidamente e só chegou lá no dia seguinte. O que é que ele ficou lá a fazer? Não sei. Talvez porque era uma autoridade local, se calhar foi visitar as autoridades locais, os colegas, lá de Cafarnaum, de Caná, sendo ele de Cafarnaum. Talvez, digo eu, sou eu a especular, eu não sei. Ou, porque não era todos os dias que se fazia aquelas viagens naquele tempo, não é? E se calhar aproveitou, já que estou aqui, estou descansado, crendo na palavra que Jesus disse, o meu filho está curado,
Quando nós queremos em Jesus, ficamos descansados. Não precisamos de ver nada. Podemos descansar. Eu não sei se foi isso, e tivesse aproveitado a ocasião, a oportunidade, ou se tinha familiares, e disse, já agora que estou aqui, vou visitar a família, se cá tem cá um irmão, ou uma irmã, ou os pais, ou não sei, ou amigos. E eu agora até vou mais longe na minha imaginação. Aparecendo ele lá em Cafarnaum, em Caná, sendo ele uma autoridade, sendo ele certamente uma comitiva com ele, porque não andava só, aquilo dava nas vistas. E certamente que as pessoas até lhe perguntavam, o que é que tu traz por cá? Quer ele fosse visitar quem quer que fosse, ou não sei o quê, ou mesmo encontrou alguém, por que é que estás cá? O que é que vieste cá fazer? E eu posso imaginá-lo ele a dizer assim. E ele contava a história. E depois estou a ver os que o ouviam, só mesmo a ver-lhe dizer, epá, mas tu ainda és de bom tempo, tu acreditas nisso? Tu já viste o teu filho? Não. Como é que sabes que o teu filho está curado? Creio na palavra que Jesus disse. Epá, tu ainda acreditas nisso, pá? Pá, já estou como o cego. Uma coisa cega, que antes era cego, agora vejo. Olha, eu creio na palavra que Jesus disse, estou com uma paz tremenda. E sei que quando lá chegar, o meu filho está curado. Por isso, olha, nem fui, estás a ver? Estou aqui descansadamente. E vim cá correr. Repara, cheguei aqui a correr. Estava muito agitado. E ele até estava ali a enrolar a conversa, a falar, a enrolar entre aspas, a falar e a perder tempo. E eu disse, olha, eu venho, mas é depressa. E já viste a paz com que eu estou agora? Não tem nada a ver, para não. Alguma coisa se passa. Epá, eu não sei. Mas é assim, só um cego é que não vê. Eu antes andava agitado, antes andava preocupado. E agora estou aqui com uma serenidade, com uma paz. Estás a ver a paz que eu tenho? Completamente descansado. E parece que estou a ver os interlocutores dele provavelmente a dizer, pá, tu não acredites nisso e tu não sei o quê, és ingênuo. É para aquelas coisas que a gente ouve e que me dizem a mim também. Podia dizer tanto acerca desta coisa, desta linha. Deixa-me dizer uma coisa para aqueles que têm dificuldades em crer. Quando nós morrermos, duas coisas poderão acontecer. Eu digo isto para as pessoas pensarem. Eu não tenho dúvidas acerca disso. Ou para lá da morte, acabou tudo. Ou para lá da morte, não acabou tudo. E a história vai continuar. Vamos imaginar que para lá da morte acabou tudo, ok? Eu morro e quem não crê também morre. Quem não crê, vive à sua maneira, feliz ou infelizmente, problema dele ou dela, morreu. Perdeu alguma coisa? Não perdeu nada porque acabou tudo. Eu, coitado de mim, ingênuo, vivi felizmente, porque isso é transparente. Os que me conhecem, morri. Perdi alguma coisa? Não perdi nada. Se houver, preciso continuar? Eu nunca perco nada. Tu, no mínimo, estás a arriscar 50%. A gente tem brains para pensar. Eu só digo isto para vocês pensarem. Eu sempre disse que a fé em Cristo é um ato de inteligência. Há muita gente que não acredita nisto. Eu com isto não estou a dizer que quem não crê não é, que é burro ou que não é inteligente. O que eu quero dizer é que quem crê em Cristo é um ato de inteligência. Até nisto. Bem, a verdade é que ele depois, então, no dia seguinte, naturalmente, ele descansou, dormiu lá, em Caná, provavelmente, digo eu, porque só no dia seguinte é que ele chegou lá, uma viagem que fazia em 2 horas, e chega lá no dia seguinte, eles vêm todos a correr, os servos, chegam ao pé dele, ei, temos uma boa notícia para ti, o teu filho já está, saiu da cama, olha, parece que não tem nada. E ele não ficou muito impressionado com aquilo, ele já sabia. Ele apenas perguntou, a que horas é que isso aconteceu? Foi ontem. Era a hora 7ª, era 1 da tarde. Epa, ele só ficou impressionado com isto. Foi exatamente aquela hora que ele me disse aquilo. A palavra de Deus é rigorosa. Não vou dizer mais nada.
Pensem no assunto. Só vos quero dizer o seguinte. Lembram-se de vos dizer que nós temos um problema chamado pecado, que nos separa de Deus? Falei-vos do Sir Robert Anderson, que falou no silêncio de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo resolve esse problema chamado pecado. Sabem que Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é também amor, mas é justo e santo. Os padrões dele são muito elevados, são os mais elevados. Ele é muito rigoroso. E ele nunca poderia salvar o pecador a qualquer expensa. Ele não pode salvar o pecador a dizer assim, está bem, pronto, eu sou amor, estás perdoado, como alguns pais fazem em relação aos filhos, está bem, pronto, estás perdoado, vá. Se Deus fizesse isso, punha em xeque a sua justiça e a sua santidade. Como é que um Deus que é justo e santo podia ao mesmo tempo ser amor sem pôr em desequilíbrio nenhum dos atributos? Ele foi capaz, através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Jesus nasceu sem pecado. Muita gente não percebe isso. Agora, isto dava para ter outra grande conversa. Viveu sem pecado. Morreu sem pecado. Eu estou cheio de pecados. Vocês também. É fantástico como algumas pessoas acham que não pecam. Não são pecadoras. Eu também não sou. Deus também não me vai condenar. Também não sou assim tão mau. Não quê? Porquê é que dizes isso? Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não sei o quê, eu não... Estás-te a comparar com o quê? Estás-te a comparar com os piores, é? É claro que eu comparando com assassinos e com ladrões, eu sou um indivíduo fantástico. Eu até brilho. Mas Deus não me compara com assassinos nem ladrões. Compara-me com aquele que nunca pecou. E eu saio a perder. Quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, Ele foi lá em meu lugar. Acusaram-no de tudo. Ele estava inocente. A Bíblia chega ao ponto de dizer, quando o estavam a acusar, Pilatos virou-se para ele e disse assim, não dizes nada? E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Costuma-se dizer que quem cala consente, não é? E ele consentiu. Porque era verdade a meu respeito e a vosso respeito. E quando Deus olhou para ele na cruz, não viu a ele na sua vida perfeita. Viu-me a mim com o fardo dos meus pecados ali. E por isso diz a Bíblia que Deus falou, Jesus na cruz falou 7 vezes. Ele disse 7 frases durante aquelas 3 horas que esteve na cruz. A frase do meio, que foi a 4ª frase, num grito lancinante, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Foi naquele exato momento que a ira de Deus, que havia de cair sobre mim, caiu sobre ele. Deus, quando olhou para a cruz, não viu a ele, viu-me a mim. E a ira dele caiu sobre ele. Para que se eu agora crer nele como o meu Salvador, quando eu chegar à altura de Deus me chamar e eu entrar, chegar à porta do céu, Deus vai poder olhar para mim e não me ver a mim com os meus pecados, mas vê-o a ele na sua perfeição. E diz-me, podes entrar. Que Deus vos abençoe.